Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos dê a sua visão daquilo que é mais uma crise instalada na Guiné-Bissau, com a dissolução do Parlamento e com a necessidade de marcar eleições antecipadas, alguns no tempo, numa altura em que houve eleições há 6 meses atrás. A coligação PAI, liderada pelo PAIGC, ganhou com bastante conforto, tem uma maioria absoluta. Todos os analistas achavam que finalmente o país estava enfileirado no sentido do desenvolvimento e de ultrapassar a crise política que se foi mantendo, eu diria, durante décadas. Afinal, não. Afinal, está tudo pouco mais ou menos na mesma, se não um pouco pior. Não lhe parece, embaixador? Sim, de facto, tem graça que ainda há poucos meses nós tínhamos falado aqui na crise da Guiné-Bissau e tínhamos analisado as perspectivas para as eleições e tínhamos até saudado a circunstância de depois das eleições, contrariamente a todas as previsões, as coisas terem corrido mais ou menos bem. Exato. Era uma surpresa positiva no caso da Guiné-Bissau. O que A nós Guiné-Bissau não gostam de surpresas. Não, a Guiné-Bissau tem um modelo, eu não sei se é um resquício de colonialismo constitucional. Isto é, a Constituição da Guiné-Bissau foi desenhada à luz da Constituição portuguesa, criando uma ambiguidade entre, por um lado, o papel do presidente e, por outro lado, o papel do governo eleito pelo Parlamento. E esse é um ponto que, curiosamente, se cruza um bocadinho com a nossa realidade. Também o caso de Timor também foi um pouco assim, embora seja diferente. E, portanto, o que é que acontece? Tem havido um papel, eu diria, em excesso dos presidentes eleitos, que são eleitos por sufrágio direto universal, o que lhes dá uma legitimidade própria, face àquilo que é a legitimidade dos partidos, com consequências no Parlamento e depois na formação do governo. Recordo-me na altura que o Mauro Soseko Embalo, que é o Presidente da República, tinha dito que não, ou tinha dado sinais de que não iria aceitar se acaso o PAIGC nomeasse Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, para o governo, para chefe de governo. Houve ali uma espécie de um compromisso. Domingos Simões Pereira foi eleito Presidente da Assembleia Nacional Popular e, portanto, é hoje o Presidente da Assembleia da República da Guiné-Bissau. E foi nomeado primeiro-ministro Gerardo Martins, e Vice-presidente do PAGC. vice-presidente do PAIGC, e que, aliás, continua vice-primeiro-ministro, independentemente de tudo o que aconteceu. Agora, o que é que aconteceu? E olhando para os factos, tinham sido presos por corrupção, aparentemente, acusados de corrupção, não digo por corrupção, acusados de corrupção, o Ministro das Finanças, da Economia e Finanças e o Secretário de Estado do Tesouro, que aparentemente teriam favorecido 11 empresários guineenses. Entre os quais o próprio secretário de Estado do Tesouro. Pois, exatamente. E, portanto, há aqui uma cultura, digamos, de apropriação, eu não digo primitiva do capital, mas de apropriação do capital para fins privados, nomeadamente de todos os recursos de natureza pública. Mas não sabemos, volto a dizer, não sabemos se isto é verdade ou não. Essas personalidades estavam presas e, aparentemente, uma unidade policial terá tentado libertá-los. E, de acordo com o Presidente da República, Domingos Simões Pereira terá tido uma conversa com o presidente dessa unidade militar, policial, o que significaria que podia estar ligado a uma espécie de uma tentativa de golpe de Estado, no sentido de anular a operação anticorrupção. Não sabemos se é verdade ou não. Isso deu um pretexto ao Presidente da República para dissolver o Parlamento, e dizer que depois iria fazer eleições, dissolver o Parlamento. E ao dissolver o Parlamento teve aqui um pequeno pormenor, que podia ser resolvido teoricamente, judicialmente, é que ele não tem o direito de dissolver o Parlamento, porque tal como acontece em Portugal, que lá está a Constituição, a dissolução do Parlamento não pode ser feita pelo chefe de Estado, senão um certo prazo passado sobre a última eleição. Acontece em muitos países, em Portugal também acontece. Quando o Presidente está no final do seu mandato ou no início do seu mandato, e o Parlamento foi eleito há pouco tempo, não pode ser dissolvido, o Parlamento não pode ser dissolvido. E assim aconteceu. E neste momento o Presidente decidiu fazer isso, digamos, ilegalmente. Mas como é que se mede a legalidade? Mede-se através do Tribunal Constitucional. Ora bem, o Presidente conseguiu afastar o Presidente do Tribunal Constitucional, suspendeu os juízes do Tribunal Constitucional, o que significa que não há um órgão jurisdicional
para ver da ilegalidade e da inconstitucionalidade da medida. O que é que isto significa na globalidade? Que vivemos num Estado em que a lei é um elemento referencial, mas não imperativo. E isso é a tragédia. Curiosamente, Sissoko Embaló veio a Portugal e há uma espécie de eu não diria de uma tutela constitucional sobre a lei guineense. Domingos Simões Pereira diz isso agora numa entrevista à Lusa, no sentido de dizer Portugal, no fundo, continua a ser o referente para a Guiné, e o presidente utiliza os pareceres constitucionais portugueses para se manter no poder e para ter estas atitudes no poder. Não sabemos, quer dizer, se isto tem algum sentido, não sabemos em que medida a opinião pública e a opinião que vale na Guiné-Bissau se deixa entusiasmar ou não pelos pareceres constitucionais portugueses, mas a verdade é que Sissoko Embaló veio a Portugal, nós tivemos Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa na Guiné-Bissau, e Domingos Simões Pereira diz, ao virem à Guiné-Bissau, as duas principais personalidades da hierarquia constitucional portuguesa dão uma espécie de conforto ao Presidente da República, que imediatamente a seguir faz, digamos, o que ele considera ser uma espécie de golpe de Estado. Portanto, estamos aqui num terreno muito fluido e em que o papel de Portugal, a meu ver, poderia ser um pouco mais discreto. A descrição era um bocadinho difícil a partir do momento em que o Presidente da República da Guiné-Bissau foi galardoado com a comenda da Ordem do Infante, se não estou em erro. Pois não sei, mas, António, é assim, nós temos que ser muito claros naquilo que é a nossa relação com os países de expressão portuguesa. Nós temos uma determinante, que é manter as melhores relações possíveis com os vários países de expressão portuguesa, independentemente dos regimes que tenham. Esse é um ponto fundamental. Nós não podemos estar à espera que eles sejam a Suíça. E, portanto, temos que manter as relações com os países, independentemente, mesmo com golpes de Estado, etc., nós temos que manter sempre as portas abertas. São países de expressão portuguesa, fazem parte da nossa zona de tráfico de influências, no bom sentido, normal. O que talvez não valha a pena é, em determinados momentos, dar sinais de que estamos a apoiá-los naquilo que são saltos de natureza paraconstitucional que podem ser duvidosos. É a única questão. E, portanto, por isso é que eu falo em descrição, não falo necessariamente em não dar as condecorações, essas coisas. Faz parte do ritual dessas coisas, do mundo internacional. Nós temos que perceber que na maioria do mundo, os países não são democráticos ou têm algumas grandes deficiências democráticas. E temos que perceber também duas coisas, uma coisa relativamente à CPLP. A CPLP é uma organização de países que se juntam porque têm a língua portuguesa, isso é o único fator, não se juntam porque têm regimes completamente democráticos, proteção de direitos humanos, etc. Portanto, a CPLP tem no seu, se a gente olhar para aquilo que é a carta fundadora da CPLP, está lá tudo, a separação de poderes, o poder judicial, a proteção do poder judicial, a democracia, os direitos humanos, etc. Só que a CPLP é uma organização, como eu costumo dizer, com um padrão ético do Norte aplicado a países do Sul, que olham para aquilo como uma coisa interessante, de facto, um caminho para, mas necessariamente cada um faz o seu caminho próprio em função dos seus interesses. Se Portugal tiver ou não interesse em manter-se neste quadro, muito bem, senão teria que romper. Portugal não quer romper naturalmente e por isso faz este tipo de concessões. Não deve, a meu ver, ir muito longe. Resta ainda o caso da Guiné-Conakry, que tem que ler a carta de intenções da CPLP na versão inglesa porque não percebe a versão portuguesa. Pois, mas a Guiné-Conakry tem um precedente. O Guiné-Conakry, António, é o único país da antiga comunidade francesa que de Gaulle nunca conseguiu tutelar. De Gaulle nunca conseguiu tutelar a Guiné-Conakry. A Guiné-Conakry fugiu sempre do controlo da famosa France-Afrique e do controlo daquilo que era o Império Colonial Francês pós-independências. E isso torna a Guiné-Conakry um caso muito particular. E, portanto, as diferenças estão aí. O autoritarismo é uma marca ali naquela região. Mas não se pode dizer, como alguém terá dito, que a Constituição é para ser cumprida, mas de acordo com, como é que eu ia dizer, o espírito da CEDEAO.
por amor de Deus, é criar uma espécie de uma excepcionalidade africana para aquilo que é o dever do cumprimento da lei. Ou então, esqueça-se, não se fala no assunto. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá.